noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa. Hoje, segunda-feira, 20 de janeiro de 2020. Estamos com as presenças aqui de Felipe Becker, conselheiro do Internacional, o Omar Selaime, ex-conselheiro do Grêmio, Maurício Freitas, nosso companheiro aqui de muito tempo. Já era para ter estado aqui na semana passada, minhas férias terminariam na última quinta-feira, mas tivemos um problema familiar de doença no meu irmão mais velho, não o mais velho da família, mas da parte de homens, o mais velho, que está se recuperando bem, graças a Deus, antes que gere uma especulação maior. Mas como muita gente pergunta, então eu já me antecipo, a melhora hoje foi significativa e isso dá mais tranquilidade para que possamos trabalhar, tanto eu quanto o Felipe Becker, que, para quem não sabe, é meu cunhado, e foram momentos de muito sofrimento, né, de muita angústia. Cada vez que tocava o telefone parecia que ia ser alguma coisa definitiva para o pior. Eu sei que a gente não deve pensar assim, que a gente deve pensar no melhor, que Deus está sempre por nós e tal, mas o quadro era dramático e, como tal, tinha que ser tratado. E tive que voltar de Florianópolis, voltar para Florianópolis, de onde eu tinha vindo, onde passei férias com ele, rindo, conversando, rememorando coisas, olhando fotografias e tal. E aí aconteceu o que aconteceu, mas já bem em parte superado. Hoje já respira melhor. E aí vai a dica, né? Se você fuma, pense bem no que eu estou falando, hein? 90% ou 95% ou 98% que eu estou falando chama-se cigarro. Cigarro. Minha falecida avó materna, minha avó Catarina, morreu com 81 anos, lúcida, pedindo para morrer porque não aguentava mais o sufoco de não conseguir respirar. E agora eu vi meu irmão passar por uma situação bastante parecida, de ter que se adaptar a aparelhos e tudo mais. Então isso é doloroso, dolorido. Mas vamos ao que interessa, isso é o que mais interessa a mim, né? Eu estou dizendo para o grande público, o futebol que tem início de Libertadores amanhã, de Gauchão na quarta-feira, já houve o início de muitos campeonatos no final de semana, já vai começar a Copa Nordeste. Para o Internacional, a Libertadores é a da segunda e terceira fases. Se o Internacional passar pela segunda, chegará à terceira. Enfim, estamos vivendo um período também de período pré-olímpico, que é muito interessante, um torneio para mostrar se essa juventude pode dar um alento maior para os brasileiros. Vi o jogo contra o Peru, é um time que tem dificuldades para entrar na área, para chutar, tem talento tem até de sobra, mas não é um time muito efetivo, não é um time tão aguerrido assim. O Peru também não é páreo, né? São 2 grupos de 5, se classificam 2 de cada lado, depois os 2 que chegarem na finaleira vão para a Olimpíada. Então essa é a ideia do Brasil, que é o atual detentor do título olímpico, a nossa única medalha de ouro até então. Vocês chegaram a ver Brasil e Peru? O Marcelame, boa noite. Vi. O que achou? Achei o time do Brasil, numa linguagem mais popular, um time de Armandinho, né? Bem, né? Um time muito pouco decisivo. 4, 5 jogadores parecidos. Mas é o que está se apresentando hoje no futebol brasileiro, né? Eu concordo contigo, Selaime. Eu achei um time, assim, não é sem vontade, mas é pouco efetivo, né? Muito pouco efetivo, né? Jogadores muito habilidosos, mas sem... Chegou a ver o jogo? Vi. Eu assisti até não vi todo o jogo, mas eu vi um... eu vi todo, cara. E no início do segundo tempo, o Peru quase empatou. Eles entram na área e não chutam. Até eu vi as entrevistas depois, do Brasil, o primeiro jogo, não sei o que, mas a característica do jogador, daquele jogador ali Tem que ver se esse aí é o... Vamos ver. Os Paulinho do Vasco da Gama me chamou bem a atenção. Vamos ver o que os outros vão apresentar, né? Também. Eu vi um pedaço do jogo do Uruguai e também é muito ruim, time. Vamos ver. Será que é uma crise da América? Mas as últimas Copas estão comprovando que nós estamos embaixo do... bem abaixo da Europa, né? Essa crise da América faz tempo, né, Rec? Cada vez pior, né? Aí deixa eu aproveitar essa crise da América que o Mário e o Felipe citaram, porque alguns usavam ano passado, não, o Everton vai sair nessa janela porque ele arrebentou na Copa América.
Vocês acham que não chegou no preço que o Grêmio queria, porque os europeus já têm essa consciência de que ser o melhor numa Copa América não é tudo isso? Não. Que não era algo, um cartaz tão grande pro Everton destruir numa Copa América? Quem é que tu quer que eu responda? Ele? Você? Não, primeiro ele que tá... Mas eu entendo que o Everton, ele fez uma grande temporada, não só na Copa América, né? E eu acho ele um grande jogador que se adaptaria muito bem na Europa, né? É jogador de lado, é jogador que tem força também, né? Faz uma diagonal muito boa, né? Então eu acho que ele é jogador para jogar na Europa. Agora, por que não saiu, eu não sei. Eu não acompanho o Grêmio. Não tenho... É que não chegou no preço que o Grêmio queria, mas talvez não chegou por isso, né? Ainda bem, né, Maurício? Um jogador que faz muita falta pro Grêmio. Fica aí, né? Se sair, o Grêmio vai ter muita dificuldade. Ele faz falta para qualquer time, eu acho. O Grêmio vai ter muita dificuldade. Mas muita dificuldade mesmo. Hoje se fala no Juliano, né? Não seria uma reposição. Eu acho que é para o lugar do Alisson, né? Porque Eu ouvi especulação... Foi o primeiro daquela... As pessoas... Eu tinha o mesmo conceito, que o lugar do Ramiro, que a gente diz, antigamente, era do Juliano. Só que o que o pessoal diz é que eles estariam pensando no Juliano para disputar a posição com o Jean-Pierre. Não. Mas aí é outra função, né? O fato é o seguinte, o Grêmio desde que perdeu o Ramiro, que é um jogador brilhante, mas um jogador taticamente bem importante, o Grêmio ficou muito fragilizado na parte defensiva, né? Tanto que nenhum centro médio sobreviveu ao ano passado. Todos foram criticados porque o Grêmio na realidade joga muito aberto, com 2 jogadores de contenção que também não são exímios marcadores, né? Que seriam o Matheus Henrique e o Maicon. Mais os 3 da frente, o Alisson, o Jean-Pierre, o Everton e o centroavante. Quer dizer, fica um time com 2 marcando. No caso do Grêmio, são 2 cercando. Eu não estou entendendo algumas coisas. Então fica muito... Se o Juliano vier para recompor esse lado do que o Ramiro saiu, eu só acho que o Grêmio, antes de contratar esses diversos jogadores que está contratando aí, ele deveria ver bem esses guris que estão jogando nas categorias inferiores, né? Porque senão não vão jogar. E agora tem Mas isso é uma política de futebol, né? E agora tem um monte de aparição valendo título, né? É Copa Ipiranga, é Campeonato Nacional de Aspirantes, é Copa São Paulo de Futebol Júnior, é Copa Belo Horizonte de Futebol Júnior, é Copa Santiago, é a Recopa, é o início do Gauchão. Quer dizer, por falta de oportunidade para testar essa gurizada, é que não vai ser. Agora tem que botar no time principal, né, Rec? Senão tu vai ficar contratado. Por exemplo, o Grêmio contratou 2 laterais direitos e tem mais o Léo Gomes. Eu critiquei isso no meu primeiro comentário. Quando é que o lateral direito que está jogando bem a Copa São Paulo vai jogar? Quando? Não, e o Omar? Nunca. Omar é outra coisa. Pode jogar em outro time emprestado. Pois é. Se tu contratar o Juliano, que tu não sabe como é que ele está jogando, como é que aquele guri, o número 8 da Sub-18 vai jogar? O que chuta o Diego Rosa. Quando é que ele vai jogar? Quando? Depois da chuva? Ou tu vai jogar o último jogo do Campeonato Brasileiro que ninguém quer O lateral da Copinha é o Wanderson, né? Mas quando ele vai jogar? Não vai. Não vai jogar, quer dizer. Então não adianta tu dizer, o meu desgraçado é uma maravilha, porque nós somos campeão do mundo, porque nós somos não sei o quê, blá, e não bota os guri pra jogar. Outra coisa, o Grêmio ontem... Esses guri tem leite pra jogar, tem vontade. Então tem que botar. Tem algumas coisas que eu quero corroborar, essa da lateral, aí que foi o tema do meu comentário ontem ao meio-dia. Vitor Ferraz é titular. Não aceita reserva, inclusive. Vai arrumar problema. Orejuela, que aliás, em termos de caráter, eu assisti os últimos jogos do Cruzeiro para torcer pelo Abelão e tal, e para um grande não cair, aquela história, e por dever profissional também. Orejuela não se entregou nunca, em nenhuma partida. Jogou a morrer sempre, jogou com qualidade, jogou atacando, jogou com 500 formações diferentes, sempre apareceu bem. Tá. Orejuela, Vitor Ferraz tem o mesmo tamanho. O Léo Gomes vai voltar. Sim, vai voltar. E estavam falando, para ver como às vezes a gente comete alguns absurdos, em seleção brasileira. Quer dizer, o cara que era para ser opção do Tite, virou terceira opção do Renato. E não estou inventando nada. Também é verdade que o Grêmio liberou 2 laterais, o Galhardo
e o Léo Moura, que nem deveriam ter jogado em 2019 no Grêmio. O Léo Moura, o Grêmio perdeu a chance de ouro em 2018 de dizer: vai com Deus, meu filho, muito obrigado pelos serviços prestados. E o Galhardo não fardava no Vasco da Gama. São jogadores que comprometeram. Mas aí Galhardo comprometeu. eu volto assim, ó, independente de tu contratar ou não, tu tem que ter uma política de futebol. Primeiro tu deveria ter um vice de futebol que fizesse jus ao cargo. E daí já nós vamos pegar o time titular e os reservas vão ser oriundos da base, tal, para ver quem vai jogar ou não. Agora, tu pega e sai contratando a rodo, e as contratações são boas, hein? São Não boas. estou dizendo que é ruim, só estou dizendo que é uma política de futebol que é oposta ao discurso olha, nós vamos investir nas categorias de base. Quer dizer, uma coisa é o discurso, e a prática está se mostrando outra. Aliás, as contratações são tão boas São que boas, ontem sim. a ESPN perguntava quem é que está contratando melhor, Flamengo ou o Grêmio? Não, eu acho que o Grêmio está contratando bem. O Flamengo é mais absurdo. No Flamengo já tem Vitinho, o Arrascaeta também joga pela beirada. O ataque Everton Ribeiro reserva também do joga. Flamengo é titular em qualquer time do Contratou o Brasil. Pedro Rocha, contratou o Michael, o Pedro Rocha. É tudo meio pra frente. Mas o que estão empilhando do meio pra frente é que o Palmeiras fazia também. O Palmeiras se dizia a mesma coisa no passado. Mas menos qualidade. Eles contrataram o zagueiro do Santos, né? O capitão do Santos. Sim, mas aí tinha 2 titulares já Tem também. 2. Agora agora o Grêmio fala num centroavante. Toda hora. Precisando do 9, precisando do 9. Qual foi o melhor centroavante da era Renato? Jael. Eu achei que foi o Luan. Ou o Lucas Barrios. O Luan, com o Douglas, em 2017. Porque o sistema do Renato, aí ele falou no Jael, que é um jogador... né? Limitado. Limitadíssimo. O sistema, o 4-2-3-1, mata o centroavante. Mata. O Grêmio não pode ter um centroavante fincado lá na frente. Todos fracassaram. Todos. Tem que ser um de movimentação. Vai gastar uma fortuna num pau fincado lá na frente. Outra coisa. Daqui a pouco aparece o Fred no Grêmio. Era só o que faltava. Olha, coisa. não duvido. O Fred está indo pro Não Fluminense. duvido. Graças a Deus. Porque senão, presidente admitiu senão é capaz de dar coceira nos caras, tio. O presidente admitiu que se ele se libertar lá do Cruzeiro, aí... Ele tem uma história de Fluminense. Né? Mas tem uma situação aí que eu não estou entendendo. O Grêmio foi muito austero nos últimos tempos na lida com o dinheiro e por isso conseguiu pagar as contas. E hoje é tido como referência e tudo mais. O Tardelli, antes de eu entrar em férias, eu lembro do presidente dizer aqui que primeiro ele tinha que ressarcir o Grêmio para depois ser liberado. Não é assim, eu vou me embora. Agora o Grêmio, para se livrar dele, deu 5 milhões para ele. Alguma? Eu não sei. Não sei também. Não tem nem Os ideia. valores oficialmente não foram divulgados, mas se especula isso. O Grêmio, pelo que eu li e ouvi e vi, liberou o Tardelli por 5 milhões, que vai pagar em suaves prestações. Outra coisa, o Maicon não podia se operar nas férias para não perder dias de férias. E agora ele teria dito que não quer se operar agora também. Que não precisa. Deu coletiva, a primeira coletiva do ano, eu vi. que melhorou substancialmente e não precisava da cirurgia. Eu ouvi, ele disse até que fez um reforço no joelho jogando futebol. Agora ele tá. Ele tem uma artrose? Então tem mais gente que entende de medicina, ou ninguém entende. Vai ver. Mas agora tem, o próprio presidente Romeu disse, são 3 diretores políticos do departamento médico, então agora vai. O presidente está reinventando algumas coisas. Tem algumas coisas esse ano que a gente está... Tudo que se aprendeu durante os anos está sendo feito de forma diferente. Vamos ver se vai dar certo. Essas demissões, tudo. Acho que ele vivendo lá dentro deveria saber se tinha que ou não fazer agora. Deveria ter sido feito no final do ano, né? Pois é. Não poder esperar o cara entrar, começar a dar treino, agora tu tá... É estranho. Alguma coisa deve ter acontecido. Ou ele descobriu alguma fofoca a posteriori. Alguma coisa deve ter acontecido bem grave pro presidente tomar essa atitude aí, né? Uma coisa grave. Porque não é anormal isso que aconteceu. Eu acho Pode que defender, olha, ele tem direito, mas não é assim que se faz. Demitiu por atacado. Não é assim que se faz e nem no período, né? Sim. Tu tem que fazer Não isso é o momento depois do último jogo do Campeonato Brasileiro. Aí Dá tu faz tchau, a mudança. agradece, pronto. Começa em janeiro com o preparador. É uma coisa normal, né? Alguma coisa grave deve ter acontecido. Agora,
O novo preparador de goleiros, ele estava no meio de um cruzeiro com a família. Então, as explicações que foram dadas foram muito... Vagas. Muito, demais, né? E os teus colegas, eu estava falando antes, foram muito pouco incisivos, né? Porque a primeira pergunta que tinha que fazer é por que essa data de ter feito isso? E não fazer antes. Agora, tem uma situação aí que me intriga, é o seguinte, o Rogerião pode não ser o melhor preparador de goleiros do planeta, mas ele ajudou o Marcelo Groi, né? Começou comigo na Imoré. Pois é, eu sei disso. E ele foi aprimorando. O Marco Antônio Souza sempre elogiava aqui a maneira que ele batia na bola, que era exemplar e tal. Mas ele não conseguiu endireitar o goleiro do Grêmio, né? O Paulo Vitor. Agora, o Grêmio contratou um outro pro lugar dele também. A culpa é dele? Pois é. Aí, Felipe, tem o seguinte... E o Rogerinho era tido e a Pô, eu não tô dentro do Grêmio pra saber, né? Não posso também opinar. É que aí daqui a pouco tem o seguinte, daqui a pouco lá quando se buscava um reserva pro Groi, ele pode ter indicado o Paulo Vitor e no início do ano, quando o Groi saiu, ele pode ter indicado o Júlio César. E aí nenhum dos dois deu certo. Daqui a pouco pode ser por aí. Eu te fale uma coisa, pelo que eu conheço do Rogério, ele não indica ninguém. Ele não indica goleiro. Mas ele deve ter aprovado. Pode ter até dar opinião, mas ele não indica. E vou dizer mais. O Paulo Vitor vai incomodar o Grêmio. E no Renato, com o Renato, ninguém é contratado sem passar por ele. O Paulo Vitor vai ficar aí até terminar o contrato. É muito fácil contratar, Rec. O difícil é rescindir. Ele disse. Não, Paulo mas Vitor, eu tô te dizendo... eu vou ficar. Pelo que eu vi já, quando eu estava mais em... Para rescindir é só pagar todo o contrato. Mas é muito caro. Não. Contratar é uma barbada. Tô te dizendo, com a Lei Pelé não tem mais mandar embora. Contratar é uma pagar barbada. metade. Não tem nem o que negociar. Por exemplo, esse goleiro aí, o Paulo Vitor, por que ele vai abrir mão de 2 ou 3 anos que ele tem na frente em nome do quê? Quer dizer, tu vai ter que negociar com o cara, tem um contrato, quer dizer, é caro. É mais caro rescindir do que contratar, bem mais caro. Agora ele pegou a estatística dele, mostrou que foi o goleiro menos vazado do Campeonato Brasileiro, mostrou quantas partidas ele jogou, lembrou que no único título do Grêmio no ano, o protagonista foi ele. Essa entrevista foi quando o Vanderlei ainda não tinha sido contratado. Então ele vai incomodar. Incomodar no sentido de que não vai aceitar assim. Vamos te emprestar para o Fortaleza. É que quando a torcida pega no pé, tu pode mostrar todas as tuas qualidades que não adianta. A torcida não quer mais, acabou. Paulo Vitor, ele citou a conquista do título gaúcho, como destacou o REC. Essa conquista foi no final de abril. Sim, é onde acaba o gaúcho. Mas ganhou até um troco extra do Renato. Ganhou 50 mil lá, que o Renato ofereceu. Pegou não foi o pênalti, do Renato, foi do Grêmio. Ele pegou o pênalti. Um mês depois, Felipe, ele renovou até o final de 2022 com o Grêmio. Isso aí. Um mês depois de ser... Pegou um pênalti. Pegou 3 pênaltis na final do Gaúcho. Futebol, quando o cara faz um gol, sabe? Ele renova por 5 anos. E quando o cara pega um pênalti, também renova por 3 anos. O Milton Machado está me dizendo um negócio interessante aqui. Como eu não acompanhei tudo, estava meio desligado e até de propósito desligado, e só nos últimos dias tentei me entrosar com as notícias. Depois dessa entrevista aí do Paulo Vitor, demorou mais 2, 3 dias o assessor de imprensa... Não, foi no dia seguinte. Foi no dia seguinte? No dia seguinte. Então eu já estava em Porto Alegre, já tinha visto essa entrevista dele, do Paulo Vitor. Agora o Grêmio tem que... Foi quarta-feira ou quinta da semana passada, né? Quinta viajei. O que o Grêmio deveria fazer, a primeira era lá, botar alguém lá no departamento de futebol, lá com os assessores dele lá, e planejar, baixar a poeira e começar a trabalhar, porque tem um elenco bom, né? Não pode estar muito turbulento, né? Baixar a poeira e começar a trabalhar e talvez ficar um presidente ser presidente, vice-presidente de futebol, tratado de futebol, e cada um no seu lugar começar a tocar o Grêmio. Por que será que o presidente tomou essas medidas radicais? Primeiro limpou o futebol, depois limpou o departamento médico, depois demitiu preparador de goleiros, preparador físico e assessor de imprensa num clube vencedor. Porque dá a impressão que é o Renato e o Romildo e o resto. Mas é o que passa, né? Porque
quando o Grêmio foi eliminado da Libertadores, não foi só erro do Paulo Vitor, o treinador do Grêmio também errou, né? Bastante. Quando o Grêmio foi eliminado aqui contra o River Plate, que botaram a culpa no Galhardo, que ele estava com microfone, que estava não sei o quê, uma situação meio... O treinador do Grêmio, quando saiu o Paulo Miranda, entrou o Paulo Miranda e Jeromel, ele teve que trocar a zaga, o Jeromel foi para a esquerda, ele entrou com o Bressan, ele não trocou o Jeromel da esquerda, deixou o Bressan na direita, porque o Bressan não joga, já era limitado, culpado é o Bressan. O treinador nunca tem erro? Não. Ah, mas tem, né? Renato. Alguém chega pra ele, ó, meu amigo, tu botou lá os caras, a zaga trocada aos 30 minutos do segundo tempo. Ninguém falou isso pro treinador. Tomamos 2 gols. Vai lá contra o Flamengo, o Odair, esse do Colorado, foi lá, meteu um sufoco, só foi levar um gol no final, competiu, o River Plate. O River Plate estava aos 88 do segundo tempo, era campeão da Libertadores, competiu. O Grêmio foi lá para jogar, de vez picotar o jogo. Alguém também tem que falar com ele, não é só os outros que erram, né? Não, O Atlético Paranaense eliminou tanto a vitória quanto a derrota tem que ser compartilhada com todos, nas suas responsabilidades. Não só os outros. Ou eu ganho e os outros perdem. O Atlético Paranaense eliminou o Flamengo no Maracanã. Aí também não dá, né? Também. Tem aquela velha frase, né? Ganha todo mundo e perde todo mundo. Exatamente. Mas às Quer vezes dizer, não é assim, né? Em tese é assim. Aí tu chega, faz uma... Ninguém tá entendendo nada, faz uma limpa, deixa um troço conturbado, que tava tudo calmo. E umas explicações, pois é, não sei, porque nós somos vencedor, porque nós... É um ato de gestão. Quer dizer, não, tem que compartilhar, todo mundo ganha e todo mundo perde, Rec. E o treinador do Grêmio também tem que estar inserido nisso. E o Tanto Renato, na vitória quanto na derrota. O Renato ganha todos os jogadores que pede, né? Pelo que eu vejo. Menos alguns, né? Muitos, né? No passado foram muitos, né? E tem um baita time agora de novo. Grande time. O Grêmio tá com um grande time. Mas, ô Mário, o que dá para dizer da coletiva do Kahneman? Que vai para uma entrevista, que começou com uma pergunta até sem muito veneno. Eu acho que ele foi para falar o que ele queria, né? Ele falou com o coração dele, né? Acho que foi uma falta de desrespeito com a instituição do Grêmio. Falta de hierarquia. O que efetivamente ele disse de tão grave? Ele disse que o pessoal do lado de lá... Ele conta... de lado de lá o quê? É a diretoria? Mas é isso que eu perguntei no meu comentário de domingo. O que é o lado de lá? O Grêmio tem lado? Então o Grêmio está rachado? Porque o que tem lado é aquela história, uns puxam para um lado, outros puxam para o outro. Sim, mas deu na cara esse. E aí o lado de lá é o Klaus Câmara, mas o Klaus Câmara não é do lado de lá, ele é do vestiário. O Amodeu andava no vestiário até ser corrido pelo Renato. E o lado de lá seria a OAS, mas o que a OAS tem a ver com essa? Acho que é a diretoria mesmo. É eles da diretoria e nós do departamento de futebol. Eu não sei nem se deu para entender, mas... Não sei nem se é diretoria. Acho que foi uma falta de respeito com a instituição do Grêmio, a entrevista dele. Mas porque o Kahneman chega a dizer que sente raiva das demissões, ele afirma que os que foram demitidos... Isso sim, sinto raiva das demissões. Agora, aí entra o que disse o Omar Selaim. Se o Grêmio faz isso no final da temporada, porque já tinha critérios definidos e definitivos, o Kahneman nem lembraria muito disso, porque teria viajado com a família e tal. É quando chega, começa a trabalhar num dia, no outro dia já não é, o cara não está mais ali. Será que não fez no final da temporada porque o Renato não tinha assinado a renovação ainda? Porque o que se diz é que o Rogerinho tinha uma metodologia de trabalho e o Renato outra. Não, tá. Ninguém conseguiu explicar ainda. O Rogerinho é a imagem e semelhança do esquema do Roger. Exatamente. Quem ditou esse jeito do Grêmio jogar foi o Roger mostrando para o Rogerinho ministrando os treinos. E sabe com quem é que eu aprendi isso? E disse 1000 vezes já? Com os que estagiaram com o Roger. E não foram poucos. Teve um que chegou a me dizer 60%, 70% do treinamento é o Rogerinho. Como é que o cara... é tão importante uma hora e é tão prescindível outra hora? E como é que fica o ambiente pro Kahneman? Mas ele defendeu os boleiros, acho. Não, mas e o lado de lá? Pois não, mas mais do que isso... O lado de lá, será que não é o conselho de administração? Porque o lado de lá é uma coisa ampla. Mas tá errado. Mas tem o lado de lá. Tá errado isso, né?
Tá muito Felipe, errado, a instituição saiu muito enfraquecida com isso aí. Na verdade, Omar, Isso aí era pra alguém tem que dar uma chegada nesse cara aí. ele deu 2 recados, não foi só pro lado de lá. É que nós focamos no lado de lá. Ele falou do lado de lá, só que quando ele fala que sente raiva das demissões, ele disse que tinha gente ali naquele meio que dava o algo a mais, que são os que foram demitidos, e que tem gente ali no meio que não dá o algo a mais. Isso eu entendi. Tá, Isso é recado pro lado de cá, não é pro lado de lá. Maurício, me desculpa, aí é o seguinte, aí é alguém da... Eu não sei quem, alguém da diretoria chegar e chamar esse cara aí e chamar, meu amigo, o negócio é o seguinte, tu só tirou a cabecinha aqui pro futebol pra fora desde que tu pisou no Grêmio. Quando tu ganhou a tua Libertadores lá com o São Lourenço, tu era reserva. E jogava mais na lateral esquerda do que... Tu era reserva do Gentilete e do Mato, tu era reservinha. era... Tu só virou alguém e foi, por exemplo, por causa do Grêmio. Então tu vai jogar a tua bola e eu administro aqui a diretoria, tá bom? Será que ele não Se falou tu em não nome do gostou, grupo? velho, tchau pra tia. Será que ele É não isso. fala em nome do grupo como um líder? Não sei, eu só vi ele falando, eu posso falar. Porque é o seguinte, ó, se o presidente do Grêmio, eu tava criticando aqui o que ele fala, agora é o presidente do Grêmio, cara. Não vai ser um funcionário que vai chegar lá e vai botar o pé em cima Não, o da presidente cabeça do do cara. Grêmio com 8 anos de mandato. Tá? Não vai, agora, quer dizer, daqui a pouco... Quem tem que resolver isso é o presidente. tem Daqui a razão. pouco eu tô tomando as dores aqui e não... Mas é o seguinte, cara. Primeira coisa que tem que ser preservada é o Grêmio. Ele tá muito abaixo do Grêmio, o Cano. Mas muito abaixo mesmo. Pra ficar falando grosso como ele falou. Tá, e vamos lembrar o Kahneman dos últimos jogos Contra o Flamengo ele decisivos foi do Grêmio. horroroso. Foi um dos piores e um dos que mais comprometeram. Contra o Atlético Paranaense, o que ele fez na decisão, aquela porrada que ele deu no cara, ajudou o Grêmio Sim. ali. Ah, não, ele ajudou a botar a pá de cal. Será que ele não quer ir embora, Rec? Mas ele quer ir embora há 14 meses. Pode ser, Ele né? ganhou 18 Agora o aumentos. jogador que quer ir embora não pode ficar no grupo. Agora, quer dizer, vai falar, Resolver. quer dizer, o Grêmio, por isso que eu te falei, tem que ter uma diretoria, o Romildo aí, bota lá um vice-presidente, bota os caras, baixa a poeira e vamos trabalhar, velho. Que tá muito discurso, tem jogador falando como diretor, cara. Mas o que é isso, tio? E o Michael, ele pode definir se ele precisa se operar. Mas isso aí tem que ter uma diretoria de futebol, velho. É complicado. Se os caras O não Michael é estão capitão do gostando, clube. se os caras não O estão time- gostando, velho, pega o boné e vai embora. O Grêmio tá cheio de jogador aí embaixo pra jogar. Não vai parar por causa desses caras aí. Vai, vaza. Qual é a lesão do Michael? Não, Acho que ele o não Marco é aguenta. idade mesmo, né, cara? Diz que ele tem artrose, mas se ele tem artrose não joga mais. Vai jogar um jogo, vai jogar muito, né? Vai jogar um, Não, vai não. parar, vai jogar um, O vai Bruno parar. Soares está lembrando aqui que ele tem um desgaste no joelho que faz bater osso com osso. É artrose, não tem mais cartilagem. né? Isso Aí é brabo, hein? Não tem como jogar. Eu acho que ele está mais ou menos com o mesmo problema meu. Meu também, não tem mais Ele cartilagem. joga mas muito. o meu não é de artrose. Ele O joga- meu problema é de umidade. Ah, não sei. Eu sei que ele Umidade joga muita avançada. bola. Ai. Ele faz essas piadas assim no churrasco? Umidade avançada no fígado, né? Também. Mas agora estou zero bala. Desde ontem. Desde ontem. Mas aí é o seguinte, ó. Mas aí tem que, por ter uma idade avançada, ele tem que ter uma avaliação muito criteriosa de grandes especialistas. Olha a barbaridade que fizeram com o Rodrigo Me diz Dourado. uma coisa, mas quem é que resolve, quem é que fala pelo Grêmio sobre esse assunto? Quem é que dê a diretoria de futebol para resolver esses assuntos? É o presidente. Para administrar. Aliás, eu vou tentar entrevistar o presidente O amanhã. diretor de futebol estava em férias no Rio, fez uma cirurgia no coração. Quem? O Renato. Tem o presidente e o diretor de futebol. Eu vou tentar falar com o Conhece, presidente. mas eu não conheço ninguém E mais. assessor né? de médico, ele já demitiu o Não, médico. né? o mais Não do estou que isso... criticando o Renato, eu sou um cara que gosta do Renato. Eu também. É um cara que gosta do Renato, deu títulos pro Grêmio. Pô, o Grêmio não ganhava título há muito tempo. O Renato veio aqui, Taças do Brasil, Copa do Brasil, campeão da Mas Libertadores. isso não te faz gostar menos do Renato? Eu gosto do Renato. Olha, é que eu sou colorado, mas eu admiro Não, o eu cara tô que é bom brincando. profissional. Não tenho. Eu Agora- não posso ser um cara raivoso. Ó, porque Beca, sou- eu acho que o Renato é o meu maior ídolo como jogador, o jogador mais importante da história do Grêmio. Não sei se foi o melhor, mas mais importante longe do outro. Agora, assim, ó, ele tem que se comportar como treinador. E basta, cara.
Diretoria dirige, o jogador joga e o treinador treina. Mas é isso aí. Sei lá, do ponto que ele jogou, no estado que ele jogou no Grêmio, não tem mais como fazer isso. Eu também acho. Não tem mais. Quinta temporada na sequência. Eu 16, também acho. 17, 18, E 19. o maior ídolo tem estátua. Agora, no mais clube. do que o Renato, É o maior ídolo, tem estátua no clube e é o maior ídolo. É o maior ídolo, sim. É o maior ídolo do Grêmio, com certeza, Sim. e deve ser. Tem que ser. Tu não tem como administrar mais um cara desse. Não tem mais. Ele vai fazer o que ele quer. E ele não estava aqui na hora dessas... Ele deve ter... O presidente deve ter combinado com ele. Não entendo. Agora, mais... Segundo o presidente, na sua ele tava- manifestação não tava depois, ele comunicou o Renato. Mas as informações é de que o Renato participou ativamente da eu não definição sei. das definições. Agora, mais do que o Renato, mais do que essa idolatria que todo mundo tem por ele, o que tem que se preservar é o Grêmio, é a instituição. O Grêmio muito, Internacional são maior que tudo. também, muito maior do que qualquer jogador, mas muito maior. O Grêmio Internacional, quer dizer, para mim, são maior que o tudo. Grêmio não pode perder, não pode desandar a hierarquia dentro do clube. É só isso que eu acho. Né? Agora, nós ficamos também reféns de algumas frases. Né? Nós chegamos a dizer, e na época era, que a maior zaga da América era Jeromel e Kahneman. Mas há muito tempo vem fazendo água, né? Mas é que aí eu te falei no início do programa. Não tinha marcador. Desde né? que saiu o Ramiro, fragilizou todo o sistema defensivo do Grêmio. Esse negócio do 4-2-3-1 do Renato deixa o Grêmio, com o terceiro sendo o Alisson, deixa o Grêmio muito fragilizado Eu defensivamente. acho o Alisson um jogador comum. Tudo bem, mas ele não recompõe como o Ramiro recompõe. Não, mas bem por isso. Né? Então, assim, o Jeromel tem que sair pro lado direito. Aí os caras, o Jeromel é bom quando ele sai pela central, pela lateral. Evidente, não tem um centro médio. Pô, tu concorda comigo no Ramiro? Todos os programas... Não, eu mas falo é no taticamente, Ramiro, eu falo no Ramiro que taticamente o Grêmio não encontrou, mas o jogador igual. tem Os esse caras guri riem da minha cara. Tem esse guri da Os base caras aí, riem cara. da minha cara. Ferreirinha. Não, esse é bom, mas é outro do meio pra frente. Tem o Diego Rosa, esse. É. Esse cara pode recompor. Não sei. Bom, aí é o problema do diretor de futebol, não é isso que eu vou entender. Mas tem que voltar a ter no mínimo 3 marcadores, cara, no meio campo. Senão, tu vai falar mal do Jeromel, do Kahneman, do centro médio, do não sei mais o que. Muito difícil, cara. Com o Lucas Silva no elenco, não pode daqui a pouco Ele é jogar muito- Lucas Silva, Maicon, Ele é muito Matheus? bom jogador. Mas não, como o Rafael Carioca, que ele estava falando aí, é um jogador que não é rápido. Não, tem um bom Não é chute fora rápido. da área, um bom lançamento. Não, excelente. Joga muito futebol. Eu gosto dele. Agora, não é rápido. Ele não tem a intensidade do Ramiro. Não é rápido. Mas Não é muito longe chegador. disso. Não, mas nem é da função. Longe disso. Não é o 5 aqui. Nem o Juliano tem a nem intensidade do tocar. Ramiro. Nem o Juliano Agora- tem a intensidade do Ramiro. Por isso tem que fazer. Antes de contratar, tu tem que saber como é que o cara quer jogar, cara. É. E outra coisa que eu ouvi aí, que pra mim, e eu gosto dele, acho um baita jogador, beira o absurdo, Keno. Nós estamos falando de Rildo, nós estamos falando de Robert, nós estamos falando de Ferreirinha, nós estamos falando de PP, nós estamos falando de Alisson, nós estamos falando de Everton, nós estávamos falando há bem pouco tempo de Tardelli, é tudo igual. É tudo igual. Aí o Grêmio vai trazer o Keno. Não, acho que não, né? O Keno até é melhor, acho que de todos eles. Não, acho que. Mas tem esses guri na base. Talvez aí, não do cara. que o Everton, mas aí, Não, aí o vai Everton travar não, o PP. não, o Everton Não, já mas, é titular. o Rec, se É, tu o fizer Everton um jogador titular. desse, tu vai trancar o PP. Tu vai trancar o Ferreirinha, esse que deitou e rolou ontem. Por isso que algumas Tu vai vezes trancar o Rildo, que tá jogando bem. Dá uma chance. Se os guri não servirem, toca os guri pra frente pra eles viverem a Empresta. vida dele. E aí tu contrata, cara. Agora tu contrata antes de testar. Eu tenho uma frase que, É difícil, que eu uso e acho que ela, pra mim, é definitiva. Médiozinho por médiozinho, fica com o gurizinho. Tá certo. Mas é isso aí. claro. Parede. com certeza. Tá certo. Rossi. Isso aí tem de monte no Beira-Rio, no Olímpico. Vamos citar outros aí. Tardelli. O Inter André. mandou embora quantos agora? 18? Imagina. É difícil, mas embora, velho. 18, 3 milhões e meio de economia. Eu nunca vi um Vai clube de atrás. futebol comemorar tantas vezes na sequência dispensas em profusão como o Internacional. O Inter, todo mês de janeiro, comemora e se justifica com as dispensas. E acha que isso é maravilhoso, reabilitador, Acho que não porque acho. veio da segunda divisão. Não acha mais, Zé. Eu acho que mudou o pensamento. Pelo que eu estou vendo, eu conheço o novo vice-presidente de futebol, e pelo discurso dele, mudou o pensamento. O Internacional não vai contratar mais de 6, 7 jogadores agora. Isso Nem precisava. pode.
Precisava... Não, pois isso é E até Não as adianta contratações dispensar do 20 e Inter- é a trazer 20. política que tem que ser adotada no futebol. Eu sou contra, tu vai lá e contrata por atacado. Isso Isso aí não o existe. Asmus fez, te lembra? mas o Asmus contratava peça de banana. Foi lá e por contratou atacado. 3 do Matsubara lá. É, O por Chico, atacado. o Valdeir, o Tico e Ratinho. o Ratinho. Mas qual é a diferença do Parede pro Valdeir, Tico e Ratinho? É a mesma coisa. Mesma coisa. Eu Só que o turco era grosso. O Sim. Asmus, né? acho que o Grêmio tá... Era mais fácil dar pau. Agora os caras são tudo engomadinho. Não, mas também não é assim. É. Não. É que tá amargo. O Rec é fã do Asmus. Tá amargo. Não, o Asmus ele tinha problemas, obviamente, mas ele fazia as coisas. Fazia. Era um apaixonado, né? Exatamente. O cara que. E foi mais do que eu briguei, fiquei 1 ano sem falar com o Asmus. Mas eu tô gostando das contratações do Internacional. Não, o Galhardo é bom, Dois acho que laterais bons. foi bem pensado. O Moisés é forte, o Rodinei é forte também, jogadores que apoiam bastante. Né? O Mussa está parado há muito tempo, eu não sei o que vai ser. O menino esse, o Marcos Henrique, é bom jogador. Marcos Guilherme. Marcos Guilherme, bom jogador de velocidade. O Galhardo esse é bom jogador. E Internacional Galhardo não faz tem, gol. Internacional não tem dinheiro para Galhardo. contratar. Ele jogou bem o Campeonato Brasileiro. Ele jogava bem Internacional no não Vasco. tem né? dinheiro para contratar. Internacional tem que fazer mágica. Tem que ter criatividade. Pois é, mas quer ver, ontem, no sábado, vendo o jogo do Fluminense, o Odair colocou o Pedro, de 16 anos. O Fluminense está fritando para comer o torresmo há 500 anos. Por que lá pode e aqui não pode? Aí depende da política de futebol traçada pelo diretor de futebol. Ah, pois é. Mas Aí lá eles- eles botam porque estão fritando. Mas Não, Tem os velhos tem lá. que ter uma política de futebol, cara. os velhos. É o que permeia todo o Tu viu clube. que a torcida gritava? Bota o guri! O Cudê, Bota quando o o São guri! José colocou o Johnny, esse e o Johnny, Neto. claro. Os dois. Os dois Johnny, meninos claro. jogaram. Eu acho que quem escalou foi o Rodrigo Caetano junto com o Alessandro Barcelos. Acho que não, esse não é o time do Cudê. Vamos olhar esses aqui, ó. Esses aqui já Olha, é uma triagem dos jovens. Eu acho que não. Mas o homem chegou agora, vai saber quem é Johnny, que estava nos Estados Unidos, quem é Neto. não sei. Neto está há 3 anos jogado aí. Aliás, o Internacional faz cada coisa que até mesmo Deus duvida. Esse Neto estava perdendo o vínculo com o Internacional. Ia deitar o cabelo, ia para o São Paulo, quieto. Aí comecei a denunciar na rádio, vai perder esse jogador, vai perder esse jogador. Fizeram um contrato de 2 anos. Nos 2 anos não foi aproveitado nenhuma vez. Está terminando de novo. Agora estão experimentando. Outra coisa, em termos de goleiro no Internacional, falamos bastante de Grêmio aqui. Falamos. Pelo amor de Deus. Vai dar pau no meu agora. Não é pau, são observações generosas até. Danilo Fernandes vai fazer rodízio de goleiro em janeiro. 2 goleiros extremamente conhecidos, define um como titular e vende o outro. Daniel, esse já vai fazer 26 anos e periga ser melhor que os 2. Tá aí o cortado do Marcelo Groi, que teve que aguentar sarra. O Vitor não, porque o Vitor não deu certo. Mas Dida, sarra. Eu acho que até um poderia ter mandado embora. Mas tá. E liberar esse menino. Mas é que aí liberar o Danilo Fernandes, ele podia ir pro Grêmio. Podia sim. E o Grêmio Mas contratou o Vanderlei, com 36 anos. Mas a fila anda, né, cara? Sabe que o Foi Grêmio, se problema quisesse zero. contratar o Danilo Fernandes, tinha contratado. Essa história que o presidente, não, nós respeitamos muito o Internacional, jamais faríamos isso. Não contratar porque não contratou, porque o Renato não quis. Mas é óbvio. É óbvio, né? Isso aí é óbvio. E aí fica bom o discurso. Fica bonito, né? É. Mas é que aí o empresário começa a plantar isso, por quê? Pra renovar? Ou tem dúvida de quem falou que o Grêmio estava interessado no Danilo foi o empresário? É óbvio, ele sempre eu faz A acho isso. gente começou a depreender isso, né? Eu acho que o Internacional ali, dificilmente esse treinador aí vai sair do estilo da escola argentina de jogar. Eu já vi esse time. Ele vai jogar com 3 volantes e um do Zagallo, ou um engante que eles falam. Que Dificilmente vai sair disso. vai ser esse. Então, Johnny. Não sei se é Johnny. Não. O D'Alessandro já vai jogar lá na frente. Sim, O meio de campo é o mas Odair, né? Dificilmente ele não vai Tripézinho ter... vai voltar ali. Exatamente. Dificilmente ele não vai ter um cara na cabeça da área, que vai ser esse Musto. argentino que dá pontapé em todo conversei- mundo aí. E 2 correndo pro lado, que deve ser o Edenilson. Edenilson e Eu Patrick. conversei com Ou 2 o analistas de Lindoso.
Sim, mas é o estilo da escola argentina, cara. Mas Muito mais do que isso, Omar, hoje, com as peças que tem o Inter, tem peças melhores do que começar o meio-campo com um volante, Edenilson por exemplo, e Patrick? eu gosto muito do Nonato. Acho que ele joga bem. Eu acho um excelente jogador. Mas também é outro que tem muita força física, vai e volta. Mas que tu tire que fique Musto, Edenilson e Nonato, é a mesma coisa. Não é análise minha, vou fazer uma pergunta para os doutos debatedores. Nonato não é uma usina para acender um pau de fósforo? Eu acho ele muito bom jogador. Eu queria essa usina no Grêmio. Não, baita jogador, né? Eu queria essa usina no Grêmio. Quando entrou sempre bem, jogou. Sabe jogar futebol. Aí se machucou, aí voltou. Agora, Na volta da seria Copa pro América lugar ele do não Patrick. Sim. E o Lindoso reserva. Eu não sei quem é que vai ser o número 5 do Inter, né? O Musto já se lesionou hoje, né? Sim, a mas carreira aí dele é essa, né? Aí quem é que foi contratado para escalar? Não sou eu. Agora o Dourado daqui a pouco volta. Volta? Daqui a pouco quando? Não sei, mas um dia vai ter que voltar. Daqui a pouco estão dizendo desde janeiro do ano passado. Quem volta De janeiro antes? não, julho do ano passado. Quem volta antes, o Dourado ou o Jean-Pierre? Porque é uma novela em cada lado. Acho que o Jean-Pierre volta antes, mas o Internacional não vai fugir muito disso, porque a escola argentina é essa, cara. Eles jogam assim, porque difícil. Ou no máximo eles não jogam com menos de 4 jogadores no meio campo. Né? E terminou aquele negócio de recomposição, né? Não jogam? Porque agora, pelo desenho inicial, não tem o ponteiro, aquele que ataca e defende. Né? Não tem nenhum. Não acho que no Colorado. Porque tu coloca mais um meia, né? Não, o Edenilson por um lado, o Patrick pelo outro já tinha. E se ele Só que falar... tinha os beirados aí. E se ele cumprir tudo que ele fala, porque a cada frase do Cudê, a intensidade está na frase. A intensidade, né? Intensidade. Eu quero ver o D'Alessandro jogar. Tá do lado do Guerreiro? Quero ver. Sim, mas e aí? Sim, o ele Marcos vai Guilherme fazer a jogada de linha de fundo? Não, Ele vai driblar alguém, vai correr na linha de fundo e vai cruzar? É Douglas e Luan. Pois é. Não, mas Pode aí ser. o desenho é diferente. Não, muito diferente. Muito diferente. O Grêmio tinha jogador da beirada que voltava, Sim. que voltava. O Grêmio tinha. tem que Ou o ver. Everton, o Pedro Rocha, Tem o que ver, Fernandinho, porque Ramiro. pode ser que o D'Alessandro entre assim, aos 15 do segundo tempo. Vai para dando uma temperada O no Inter jogo. tem intensidade no Edenilson. Muita, Né? muita, E muita. Não, o Patrick é intenso também. É? Pode às vezes se atrapalhar com a bola, mas ele é intenso. vamos ver os laterais, né? Diz que são. É a força. É. O Moisés é muita força. E o Rodinei mais ainda. Quando São José, diz que jogaram muita bola. São muita Jogaram força, quer dizer. muita. É o estilo. É o Mas eu estilo tô dizendo. dele, cara. Não, O Maurício não deixou o Felipe terminar a frase. terrível pra mim. Não falei nada. Ficou Mas foram debochando. bem, os caras estão voltando pré-temporada, diz que o jogo, que o Moisés às vezes correu foi louco, tudo bem, ele não é cavalo, mas. O Né? Maurício Rilma, nessa época do ano, é comum perder pro São José. É comum perder pro Aimoré. Só não é comum perder para esses coitados aí do sindicato, aí, que tomam uns 10, 12 toda semana. O André, no passado, marcou 6 contra o sindicato. Esse ano, acho que parece que marcou um só, né? O Aimoré tá com um treinador que é do futebol de salão. PC. PC Oliveira. Será que ele vai inventar moda? A gente vai ver alguma coisa diferente? Tomara, Ou tudo né? igual? Tomara, né? Tomara Mas que ele faça alguma coisa. treina coisas diferentes. Que bom. Tomara que no campo os caras Ele jogam já alguma coisa. trabalhou aqui na Ubra de supervisor, já trabalhou nas divisões de base do Internacional. Ele foi campeão da Copa São Paulo com o Ferroviário em 2017. Ele não é campeão do mundo treinando o Inter, Foi. Do quê? futsal. Futsal. Futebol de salão? Inter, Ubra Inter. Ele treinou a Ferroviária campo. Acho que foi a única experiência dele no futebol de campo. Foi a Ferroviária. Foi ano passado. Eu não lembro. Eu Foi acho que campeão foi. da Copa aquela São Ele Paulo. foi bem lá no Aliás, Ferroviário. eu estou para perguntar para o Pelaipe, mas a informação que eu tive é que agora, e acho que já no Bragantino era assim, no Cruzeiro era assim. Cruzeiro era assim. O Ivaíra, aquele, não é Ivaíra, é o Itair Machado. Itair Machado. Ganhava nas negociações. Né? O executivo? O Alexandre Matos ganhava nas negociações também, nas vendas. Se o clube O Pelaipe vai permite ganhar no São isso, Caetano. e seja um troço legal. Por dentro. Tudo bem. Aí tudo bem. Se é criada uma regra, ó, tu vai ganhar X. Se está lá, ó, o clube a partir de hoje, o executivo tá tudo bem. Cara, Porque a ideia é fazer meninos. sem problema. Fazer meninos. Correto, correto. E esse Samuel Klein,
que é o dono das Casas Bahia, e era dono da Consul, se não me engano, também vai comprar a Ferroviária. De Araraquara? É. O futebol empresa chegando aí, né? Mas não foi aprovado ainda Pois é, mas e quantos tem nessa Copa São Paulo? Taboão da Botafogo já fez Serra, até a reunião do RB Brasil. Eu Mais acho do que que sim, isso, Vai Felipe. jogar com o Grêmio, deve ser uma O Oeste Botafogo já fez reunião, Felipe, já liberou tudo. Mais do que isso, ok, não foi liberada a legislação. No Figueirense tinha uma empresa mas e já deu errado. Naquilo ali tinha um. Não. Não, mas eles já tinham, eles fazem... Aquilo era um gato. Pode terceirizar o teu departamento de futebol, não tem problema nenhum. Só que o seguinte, vai comprometer o teu patrimônio. Eu sou totalmente contra isso aí, mas se é legalizado pelo clube, tudo bem. Vamos fazer um intervalo comercial, mas antes aí tem um recado da Lagoa Cortada que eu tive o prazer de conhecer, que a gente fala pelas informações que o Laíri ia passando. E fui conhecer lá a Praia Lagoa Cortada. Pode deixar as casas todas abertas, tem passarelas que dão direto para o mar, direto para a lagoa. Enfim, o cara pode pescar, pode nadar, pode fazer o que quiser ali dentro, jogar bocha, jogar boliche. Né? E impressionante, o pessoal faz torneio de canastra, faz noite do Havaí, todo mundo unido, todo mundo conhece todo mundo se chama pelo nome. E de Porto Alegre até lá, ou de Torres até lá, como queiram, já que é a praia de Gaivota, Santa Catarina, entra por Sombrio, vai até Gaivota e depois vai a Praia Lagoa Cortada. Só 1 quilômetro não será asfaltado, que será o quilômetro final. Então, é um negócio assim, ó, para investir, terrenos ainda muito baratos, já com boa infraestrutura, e o Laíri tem um lazer. Ele também tem umas casinhas já prontas lá, ele vai construindo, ele vai deixando. Tá com muito. Tá com 1.000 terrenos ainda lá. Só? Vender. Ainda tem 1.000. Vendeu 200. Bem Espetáculo. Tá bem homem, hein? Mas por isso que os preços são convidativos e na sequência você vai ver o telefone na tela. Mas conheça o que eu conheci, o paraíso. Vivemos em um momento que somos tirados constantemente da nossa paz de espírito. Trabalho diário, movimentação urbana, estresse, calor extremo, cidades superlotadas. Necessitamos de mais calma, silêncio, ouvir o canto dos pássaros, andar de pés descalços, família, cachorro solto no pátio, hábitos saudáveis, música, esportes, contato com a natureza em meio ao litoral. Sensação de paz, tardes de veraneio, prazeres em frente ao mar. O que importa é a nossa alegria, o lado bom dessa história. Até onde o seu sonho te leva? Praia Lagoa Cortada. Uma praia planejada, com toda a infraestrutura e singularidade paisagística. Um projeto pensado para você e sua família. Aqui, as dunas preservadas, o mar e a lagoa esperam por você. Aí, ó, tá aí o telefone da Praia Lagoa Cortada pro Laíri, vai sair negócio. Conheci muita gente boa lá. Vou trazer os nomes aqui também, que fiquei devendo, porque em função desse tumulto sentimental que eu passei aí, agora eu vou me recompondo, né? Tá dizendo aí, eu andei perdendo chave nos últimos dias, carregador de celular, óculos, é um pupurri de coisa. A audiência que não perde, tá bombando a nossa live. O Matiello tá mandando aqui um abraço pro Marquinho Projeto Miranda, porque diz ele que o Marquinho tem sempre um projeto de como ficar melhor o Grêmio. E pro grande Omar, nosso eterno vice de futebol. O Marco Miranda é uma bomba O Marquinho é uma metralhadora, moleque. O Marquinhos, se vier aqui, não sobra nem a estátua do Renato lá. Não sobra a estátua. Grande Marquinho. Um abraço pro Matiello. O Marquinhos deve estar nos assistindo. E ele manda textos bem curtos, o Marquinhos. Dá uns 15 minutos pro cara ler, mais ou menos. Marquinhos. Curto e forte. É forte. Forte? Marcos Espinosa também aqui na audiência, fazendo menção aqui. Oi, grande Rec, assistindo teu programa, vejo o Felipe Becker. Desde pequenininho acompanhava o pai, aprendeu muito de bola. Calmo, tranquilo, participativo e sensato. Muita visão de futebol. Parabéns, Felipe. Abraços. Obrigado, Espinosa. Um grande abraço.
Lucas de Borba na audiência, tá falando aqui também. O Alexandre Carvalho tá falando no Ibrahimovic no Grêmio. Vamos falar do Cavani. Tá bem. Barbado. Isso é fácil. O Marcelo Flores também na audiência. Enfim, muitas mensagens A aqui. gente achava o Tardelli caro, Cara. o Ibrahimovic. Boa noite a todos. Rec, Juliano seria excelente contratação. Ajeita o meio-campo do Grêmio. Houve sondagens ao atacante Keno, ex-Palmeiras. Seria uma boa contratação, já falamos sobre isso. Éder de Canoas. Sarrafiore é a expressão que eu usei hoje pela manhã. O mistério da Santíssima Trindade. Marcelo Lacerda, sócio colorado. Acho que não tem mistério, Reg. Isso aí já foi explicado. Tu acha que ele não joga nada? Não. Que explicaram que ele não tem intensidade, não tem tanta vontade para jogar um futebol como tá hoje. Isso que o Odair me disse aqui, que ele melhorou 200%. Pois é. Então eu acho que não está errado ele não jogar ainda, porque eu acho que teria que se emprestar esse menino. Porque todos os treinadores do Internacional não botaram mesmo. Alguma coisa tem. Né? É o quarto técnico. Não iam proibir ele de jogar, né? Claro que não. Mas tem um jogador, agora, imagina ter um jogador que ele deu muita sorte de entrar e fazer 2 ou 3 gols quando entrou. Agora, tu imagina ter um jogador trotando no teu time e os caras voando. Não dá. Olha aqui, ó. Olha, pode aprender, o menino. O Rubem do Baitá tem uma sacada inteligente aqui, uma porrada assim, a lá Marco Miranda em mim, Sim. aqui, que ela chegar chegando, né? Sim. Mas não é que a gente tenha resposta para tudo que não aceite crítica. Mas essa tua tese aqui é uma barbada para derrubar o Rubem. Qual é a tese Eu dele? não preciso nem pensar para fazer. Dizer assim, então a culpa da folha do Inter estar inchada é tua. Neto é cabeça de baixo. Exatamente o contrário. Ou tu acha que o Sobs é que era barato, o Parede é que era barato, o Trellis é que era barato, o Jonathan Alves é que era barato, tantos que passaram aí da beirada. Wellington Silva, né? O Neilton. Né? Mas a folha do Internacional não está inchada. E outra bastante. coisa, O Neto é um jogador barato. Neto. Não, mas ele tá, acho que fazendo referência... Não, ele quer dizer que eu devia não ter alertado, que ele devia ter ido de graça para São Paulo. Bem, o Pedro Rocha era odiado pelo Grêmio. Aliás, o Grêmio perdeu aí a ação pro time lá de São Paulo, como é que é o nome do time, que eu anunciei há 2 anos que ia dar nisso. Quando começaram a pensar na saída do Pedro Rocha, já Aquela comissão? tem que pagar 10 milhões. É de um empresário esse time, não é, Rec? Não é Mirassol, não é Mirassol. É Mas parecido. ele é do empresário esse time, né? Mas o Grêmio pode recorrer ainda. Perdeu em segunda instância? Perdeu e já. O advogado, se eu não estou equivocado, é filho do doutor. Puxa vida. José Aquino Flores de Camargo. Felipe. Advogado do pessoal de São Paulo lá. Felipe Camargo. 10 milhões o Grêmio vai ter que pagar. Não é Mirassol, não. Então Mirassol ele tinha outro clube. Mas é parecido ele com tinha uma parte do jogador. É o Diadema, não é? Diadema. Ele tinha uma parte do jogador, é isso? Diadema, tinha uma parte do jogador. Não é comissão, então. E parte dele. riram da minha cara, disseram, isso aí é Não, agora brincadeira. tu vê, Esse cara então. aí tá te dando entrevista, não sabe nem o que tá dizendo. O departamento jurídico do Grêmio ainda existe ou foi demitido? Tem lá ainda. Tem? Tem. Ah, sim, porque Não, então tu pergunta pros caras se é isso aí mesmo, né? Se eles não têm como recorrer ainda, né? amanhã eu vou tentar ouvir o Nestor Rain ou... Deve ter alguém lá responsável pela parte jurídica. Deixa eu Os ver advogados do aqui. Grêmio são bons. Lamáquia. Leonardo Lamac. Leonardo Lamáquia. Ele que explica isso Vou aí. tentar né? ouvir o Lamáquia amanhã. Olha aqui, ó. Boa noite, Rec. Walter Ribeiro deve ser tu, Maurício Freitas. Não. Walter Ribeiro, o que é o Walter Ribeiro? Não sei, deve ter. Aproveita e entrevista os caras hoje. Amanhã o Japão não tá lá, né? O Grêmio é dinâmico. Sei lá. Sei lá, ele tá acelerado. Sei lá, né? ele tá- O Grêmio é Botou gasolina dinâmico. azul, hein? Não, o Grêmio é dinâmico. Vai que tu demora muito, não sou mais e eu. não é meio departamento, vai tudo. Vai tudo. Tu acha que se chegar no Vai ouvido do até a Renato mulher que do perdeu a cafezinho. ação... Não tem dúvida. Tá fora. Vai até a mulher do cafezinho, vai embora. Por me lembrar que ela estava aqui. Vai. Cafezinho tá amargo, ó. Vai, Nenê.
Antes de dizer que foi negligência do departamento médico do Grêmio, por que não falam de A, B, C? Eu vou falar quando eu tiver certeza dessas coisas que você está falando aqui em relação ao Jean-Pierre. Ele já mandou eu limpar minha boca suja uma vez, o Jean-Pierre ameaçou que ia dizer horrores para mim, porque eu falei que tinha que ter bom comportamento, um jogador para voltar mais rápido, ele achou que era para ele. Tá bem. Agora, eu tenho inclusive gravado aqui, que o sujeito me mandou, ele treinando, depois que terminou o Campeonato Brasileiro, em Alvorada, lá no campo de treinamento do Internacional. Já voltamos. Oi, Rec, Rafael de Canoas. Olha aqui. E o Nilmar se aposentou. Nilmar não quis mais jogar. Sim. Mas ele quer que o Inter recontrate o Nilmar? Eu acho que é uma curiosidade. Né? Bom. Não pode ser. Já parou, né? Não, acho que o Nilmar... Deu, né? Ele parou porque não tinha mais condições de jogar, não é porque ele não quis mais jogar. Não, ele teve depressão. Tá, mas já encerrou a carreira, não tinha mais condições de jogar. Não. Acabou, todos encerram, né, uma hora. Exatamente. Passou. Por favor, presidente. O Juliano, não. Temos na base jogadores melhores. Precisamos de um centroavante. Isso só pode ser jogada de empresário de jogador. Nogueira de São Leopoldo. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Pois é, mas aí... De novo esse troço aí, não. Eu não vou ficar brigando com o Jean-Pierre de forma indireta, porque sabe, um dia ele vem aqui debater comigo, não tem problema nenhum. Se ele jogou nas férias e não podia ter jogado, se exagerou em A, B, C, ele estava em férias. Agora, eu critiquei porque se o jogador está com uma lesão séria, não pode se arriscar. E ali ele nem estava em férias. Quando eu ouvi falar que ele estava com uma lesão muscular nível 7, eu nunca ouvi falar nisso. Isso aí mandaram. Não sei, nunca ouvi falar em lesão muscular nível 7. E vou dizer, se há alguém que torce por esses meninos para que deem certo, esse alguém sou eu, que eu chego a fazer uma frase atrás da outra a respeito de meninos. Eu acho que eles têm que jogar. Tu imagina uma lesão muscular. E tem que ficar ricos mesmo. Tu fica todo atrofiado com uma lesão Sobre o Jean-Pierre, semana passada, quando da coletiva do Klaus Câmara e do presidente Romildo sobre as mudanças do futebol, Klaus Câmara disse que nesta semana o Grêmio vai apresentar um cronograma de quando o Jean-Pierre volta a trabalhar. De quais são as próximas etapas, que isso estaria sendo analisado pelo novo corpo médico do Grêmio, que tem 3 diretores políticos no departamento médico, e que isso vai ser passado essa semana. Político mesmo, né? Ex-prefeito de Osório e do partido do presidente, que é o Ciro Simone. Não, quando eu digo 3 diretores políticos, eu estou usando... Mas podia ser, tem 3, tem o Kevin Krieger, tem ele, tem mais um outro, mais o presidente. É que quando eu digo 3 diretores políticos, é porque o presidente, na sua manifestação, disse: o departamento médico está reunido ao lado de onde eles estavam concedendo a coletiva, terá como diretores políticos, palavras do presidente Romildo, Ciro Simone, médico e atual deputado estadual, Richard Gurski, que é cirurgião digestivo, e o ortopedista Carlos Galia. Esses são os 3 diretores políticos nas palavras do presidente Romildo. Eu até acho que se for político, for competente, não tem problema nenhum. O que eu quero dizer é que é uma coincidência, né? Ele é do partido do presidente, foi prefeito de Osório, né? E nós, se fosse o presidente Paulo Odoni, estaria tomando pau. E eu dei muito pau. Então, para fazer uma mísera justiça, só lembrei desse detalhe aí. O Grêmio anunciou o final da sua pré-temporada. Grupo principal estará em campo na estreia do Gauchão. O Renato chega hoje. Já chegou? Chegou hoje. Já chegou. Pois é, chegou hoje. E não vai ver treino. Primeiro jogo gremista será quarta contra o Caxias, 8 horas na Arena. E vai escalar os titulares, né? O Grêmio mudou nisso aí também. Com dores musculares, Jeromel pode ser preservado. Em busca de um meia no mercado, direção mira o retorno de Juliano. Mira, será? Isso é o efeito do Jesus, hein? Por que do... Começar a pode ser. No Inter, Universidade do Chile será o adversário colorado na primeira fase da pré-Libertadores. Mas isso deu dia um rolo 4 aí, de né? fevereiro. Não saiu o jogo, né? Sim, do outro. É a União Espanhola.
Não, o dono do União Espanhola se manifestou na sexta-feira dizendo que não participaria do jogo e cumpriu Ele disse a que já estava palavra. classificado. Ele disse que já estava classificado, não ia participar. Isso vai para o isso, tribunal arbitral. Aí se for para o tribunal arbitral, o Chile pode ficar sem representante e o Inter ganhar uma vaga no mole. O que acontece? Só que agora, 4 de fevereiro, está aí. Se a Conmebol confirmar e for ela punida, aí não sei o que acontece. Porque se ela... É que o julgamento não seria tão rápido também. E o União Espanhola, esse é um time tradicional do Chile, não vai atrás, não. Provavelmente... Eles vão chiar. Qual é a colocação desse time lá? Não sei. Não, ele já fez final de Libertadores. União Espanhola, no último campeonato chileno, estava em nono. 7-5. Com o Independiente. Sabe tudo, né? Sabe tudo. Pode ver aí o Maurício aí. A bronca lá, Rec, era a seguinte. A vaga essa é como se fosse da nossa Copa do Brasil. União Espanhola alega que como ele estava melhor no campeonato chileno quando da paralisação, ele mereceria a vaga, porque o regulamento da Copa do Chile, ele é um pouco confuso nesse caso, porque ele dá uma vaga assim como a Copa do Brasil. Só que aqui nós consideramos, não, a vaga da Copa é maior do que a vaga do Campeonato Nacional. Lá eles entendem o seguinte: se o campeão e o vice da Copa já tem vaga obtida na Libertadores por outro meio, o melhor classificado no Campeonato Nacional é que ganha. É como se os dois finalistas já têm, quem ganha uma vaga é o Campeonato Nacional. É uma confusão. O que a União Espanhola defende é o seguinte: não é culpa nossa que o campeonato foi parado, então vamos cumprir esse item do regulamento, que a vaga vai para quem estava melhor no Campeonato Chileno. O que a Federação Chilena está defendendo é: o campeonato parou, mas está seguindo agora em 2020. Por isso que a definição da vaga é agora. Aqui o rapaz disse que não é desejo só, não. Não é só curiosidade, é desejo de ver o Nilmar jogando. Ele? Mas acho que não tem mais melhor que o Elton Silva, Trellis, Parede. Aliás, o Parede está indo para a LDU, comprado pela LDU. Aí o Inter tem 25%. Que bom, maravilha. Vamos se livrar dele com dinheiro no bolso. Maravilha. E tem Parabéns para quem vendeu. Alguém que fez um bom negócio aí. E aí prova que o peso diz a camisa do Internacional. Ó. O doutor Saúl teria dito que a lesão do Jean-Pierre era de 20 centímetros na coxa. 20 centímetros? É quase a perna Não, inteira. é em perna inteira. Não, acho que não. Não, 9. Eu vi uma coisa assim. Tem que entrevistar 18, o pessoal, velho. 18. Isso aí parece aqueles telefones. Mas quando eles o cara não é viram criança, ainda. o cara fica falando na latinha. Mas eles não viram ainda isso, velho. Mas o Saúl deve saber o que aconteceu. Pois é. Olha aqui, ó, o Grêmio tem 6 jogadores de lado, quer trazer mais um, Cláudio de Eldorado do Sul. Bom, o Inter então, estava falando aqui, estreia fora no dia 4 de fevereiro, antes serão 4 jogos no Gauchão, primeiro é quinta contra o Juventude, em princípio o Inter vai com reservas, e a estreia dos titulares domingo contra o Pelotas. No ano passado, o Inter perdeu com o Pelotas em casa, né? Do Gavilã. Sim. Né? Deve jogar, eu acho que no Beira-Rio deve jogar o time titular. Né? E time titular. O treinamento de hoje contou com o Musto, e aí sofreu uma pancada no joelho esquerdo, deixando a atividade mais cedo, o volante será reavaliado. Expulso nas quartas de final da Libertadores de 2016, Musto está apto a atuar já nos primeiros jogos da Libertadores da América. Já voltamos. Vamos ver e ouvir o que disse Vanderlei, novo goleiro do Grêmio. Chegou piando fino. Novos ares, motivação nova, né, cara? Eu acho que a gente vive disso, né, cara? No futebol, a gente vive de disputar grandes competições, de estar brigando no dia a dia para jogar, né? Que a gente trabalha para isso, né? A gente treina muito para estar tendo a oportunidade de jogar. Então, esse período também que eu tive de 2019 sem jogar foi um aprendizado para mim, né? Pensar em alguns conceitos na minha carreira num todo, e eu tô tendo essa oportunidade, como eu te disse, é pegar cada treinamento, cada jogo, dar o meu melhor, mostrar o meu futebol, né, que foi aquilo que me trouxe até aqui. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo e será um grande ano de 2020, não só para mim, mas para todos os jogadores do Grêmio e a instituição em si. Vanderlei, bem-vindo ao Grêmio. Queria te perguntar sobre a tua última passagem aqui por Porto Alegre.
né? Foi uma dificuldade aqui para o Grêmio naquele jogo, fechou o gol. Tem outras lembranças além dessa, de jogos interessantes aqui contra o Grêmio, isso também foi definitivo para tu vir para cá? Sempre foram jogos difíceis contra o Grêmio aqui, né? Não tem como ser diferente, né? Jogar com o Grêmio aqui sempre foi difícil. Essa última lembrança, lógico, é a que fica, né? Eu acho que até ajudou um pouquinho para vir para cá, né? Eu fico feliz de ter podido fazer uma grande partida naquela estreia de Campeonato Brasileiro, né? Mas eu acho que agora eu tenho que tentar fazer aqui no Grêmio, né? Tudo aquilo que eu fiz no Santos. Em cada treinamento, como eu digo sempre, em cada partida que eu entrar, honrar essa camisa, dar o meu melhor e mostrar que eu vim aqui, né, cara? Então, eu tô muito feliz mesmo, muito motivado, cara. E eu não vejo a hora de tá podendo vestir essa camisa num jogo e tá mostrando o meu futebol. E como é que você está fisicamente, Vanderlei? Já vinha trabalhando, começou agora o processo, já se coloca à disposição para o jogo do final de semana, de repente, né, contra o Brasil. Vai demorar um pouco o processo. Já teve uma conversa com o Renato, a comissão técnica. Como é que está a parte física? Você já conversou com o Renato? Fisicamente, até porque é começo de temporada, né? A gente não vai estar nunca na forma ideal, né? Eu digo mais tecnicamente, né? Porque fisicamente não perco muito. Mas aí vai deles, né, cara? Eu tô trabalhando, tava trabalhando também no Santos, né? Fiquei uns 2 dias mais ou menos sem treinar na questão da negociação de papelada e transferência. Já cheguei aqui trabalhando também. E se precisar para quarta-feira eu vou estar aí, cara. Eu acho que independente do dia, o meio de semana, o fim de semana, se contarem comigo, eu vou estar tendo a oportunidade de jogar, eu vou procurar dar o meu melhor, né? Respeitando cada companheiro, como eu digo sempre. E a comissão técnica vai estar podendo avaliar, né? Quem está em melhor forma e quem eles vão optar para os jogos. E quem optar vai estar de bom tamanho e o Grêmio vai estar sempre bem servido. Vanderlei, tudo bem? Bem-vindo. Queria obrigado. que tu falasse um pouquinho do primeiro contato com o grupo de jogadores, como é que foi? Já pediram para te pagar churrasco aí para eles. E o primeiro contato com o Renato também, que conversou com o técnico, ele também que estava fora, voltou hoje aí. Não, foi bem bacana, né, cara? Já cheguei aqui, fui muito bem recebido, né? Os jogadores me receberam muito bem. Até porque foi pouco tempo também, já tinha alguns jogadores que a gente jogava contra e também conversa, né? Alguns que eu tive a oportunidade de estar jogando também, que é o próprio Ferraz, Braz, o Tassiano, né? Que eu tive uma passagem pelo Santos também, então foi muito bem recebido. Com o Renato, né? Foi uma conversa curta, né? Porque foi próximo do treinamento, né? A gente vai estar conversando aí durante a semana e durante todo o trabalho aí para ver quais são os aspectos que ele quer, tudo aquilo que ele quer de mim, né? E a gente procurar assimilar as ideias dele e botar em campo, né? Que o Grêmio possa fazer um grande ano, né? Com todos os jogadores que estão sendo contratados, por todo um planejamento que a gente vê que o Grêmio está muito organizado, né? E fazendo contratações pontuais, eu tenho certeza que vai ser um grande ano e a torcida pode esperar que todos nós vamos dar o melhor e buscar os títulos, né? Que é o que eles querem. E tu tá Eu gosto do Vanderlei, mas o Grêmio... Vou fazer uma brincadeira aqui, tá? O Grêmio já tem 2 goleiros que falam bem. Quem? Paulo Vitor fala bem. E mais o Vanderlei. O Vanderlei estava na reserva do Santos e só foi para a reserva porque o São Paulo disse que o rapaz, o Everson, esse tinha mais recursos com os pés. Ele pediu a contratação de um goleiro que tivesse recursos para jogar com os pés e tirou o Vanderlei, que era quase ídolo da torcida do Santos. E o Everson, um baita goleiro. Belíssimo campeonato. Um baita goleiro. Né? Ceará. Então, o Grêmio contratou, para mim, um muito bom goleiro. Tomara que os anos não pesem, né? Tem alguns que à noite... Né? As contratações do Grêmio foram boas. Boas. Bem melhor do que de 2019. Agora resta saber se a parte física vai acompanhar a parte técnica desses caras que o Grêmio contratou. Né? E o Lucas Silva tem alguma dúvida, né? Porque foi tão bem no começo no Cruzeiro, depois... Joga bem, vamos ver. Real Madrid. Como eu falei, vamos ver se ele vai ter a intensidade de jogado que o time do Grêmio necessita, né? Como o lateral direito do Santos, né? Que a torcida do Santos já estava pegando, que ele já estava queimando óleo lá no fim. Mas o Lucas Silva, se estiver bem fisicamente, vai jogar, porque ele não desaprende a jogar. Ele é bom jogador. Tem que ver se não é um jogador. Se eles confirmarem voa, né? Fisicamente, as contratações foram excelentes. Todas elas. Já voltamos. Estamos de volta com o último bloco do nosso Cadeira Cativa. Vamos até às 8h30, falando sobre Grêmio Internacional, sobre Campeonato Gaúcho. Essa fórmula do campeonato é traiçoeira. É curtinho, né? Curtinho, olha... Quando tu vê, acabou. Pô, pro time do interior, né, tia? É complicado isso aí.
Devia... Piscou o olho, tá rebaixado. Devia pensar uma outra forma. Os times não merecem. Eu gosto muito do futebol do Mas interior. o futebol, o Campeonato Gaúcho está cada vez mais perto de acabar, infelizmente. Infelizmente. E os clubes do interior, eles querem jogar pouco. A hora que acabar a cota, acabou. Não sei, de repente vai ser muita dificuldade de administrar, né? Muito difícil. Deve ser muito difícil agora. Para quem se criou, que está nessa minha faixa etária aí, time do interior sempre foi a base. Era um treinamento de luxo. Tu jogar conseguir ter uma estrutura para jogar o ano inteiro, tu consegue fazer folha de pagamento barato. Só que tu tem que ter aquela estrutura. Então, assim, os clubes do interior, a salvação dos clubes do interior é ter série, não a D. Né? A série C já entra um pouco mais de dinheiro e pagar menos, que é o que o Ipiranga, a folha do Ipiranga estava falando com o Renan, que é meu amigo, que trabalhou comigo, é 200 mil reais. Do São José, 190 mil reais. Renan goleiro? Renan Mombarak. Ah, sim. 190 mil reais. Onde é que o Renan goleiro vai jogar? Ainda está jogando? Ele vai jogar aqui no Rio Grande do Sul, no Campeonato Gaúcho. Agora, os times do interior estão agonizando, né? O Campeonato Gaúcho, esse é capaz de time interior não ter o que fazer antes do final de fevereiro. Vai no esportivo, vai jogar no esportivo. Para aí, tia. Esportivo é um time de média de idade de 35 anos. Esportivo é O pessoal mais novo, nisso, né? o pessoal mais novo talvez não saiba, mas tu pega o time de esportivo, tu consegue dizer 10 jogadores que jogaram lá, tu pega o time do Caxias, tu diz, hoje tu não sabe mais nada, cara. Não. Sabe mais nada. É muito difícil eu trabalhar no interior, viu? Eu fui presidente de clube do interior. Sim, eu sei. Eu fui vice-presidente de futebol de clubes do interior. É muito difícil. Muito difícil, tu não consegue vender o teu produto. Porque tu não tem produto, entendeu? É muito complexo. Então depende da amizade do empresário. Sim. O cara te ajuda porque é teu amigo, não porque ele vai vender o produto dele, né? Então, e cada vez menos tem dinheiro para botar no futebol. Vou chegar para tua empresa ali aqui, me ajuda com... Mas qual é o retorno que eu vou ter? 50 mil por mês. Então tu não... não, isso não existe. Para botar um nome aqui na frente é 80 mil ano. Tu não consegue cobrar mais que isso. Aqui assim é 50 mil, depende da cota da federação. Se não tiver a cota, pode fechar todos eles. Então tem que ver, tem que dar um jeito. Não vai ter nem TV mais, né? Tem que dar um jeito. Tá perto de não ter. Meio de semana já não tem. Tá bem perto de não ter. Meio de semana já não tem, né? Não, o que eu falei do time do esportivo é que eles apostaram em muitos jogadores de uma média de idade de 30 e poucos. Pegando aqui o site do esportivo, para você ter uma ideia, tem o Jonathan Escobar, que tem 31 anos, formado pelo Pelotas, estava no Cuiabá. Tem o Edson Borges, está com 34 anos, estava no Operário, na última temporada. O Marcão, atacante, aquele Atlético Goianiense, Figueirense, Goiás, Atlético Paranaense, jogou por aí no São vai. Luís, Jogou no São Luís, está com 34 anos. Vamos ver quem mais. O Flávio Torres passou pelo... Mas o D'Alessandro tem 39 e o Paulo Guerreiro tem 36. Hoje Mas os ele caras não quase se joga com mataram. todo mundo com 39. O Flávio Torres tem 32. O Juninho Tardelli estava no Oriente Médio, tem 33 e por aí vai. Pô, tu veio do Oriente Médio com 33 anos, imagina. O Diogo tá isso lá. é muito ruim, né? Isso aí é pra dar um tiro pra não cair. Daquele tiro inicial. Isso é muito ruim, né? O Diogo, dos gêmeos, o Tu não Diogo forma tá lá. jogador assim. O Diogo jogou na Imoré, já veterano. O Diogo tá lá, tá com 34 anos. O Brasil de Pelotas sofre muito com isso aí. O Charo tá lá. Agora que terminou o estádio, pode ser que melhore. Agora eles estão começando as categorias de Isso. Agora talvez tenha um retorno. Eu que gosto muito do Brasil. Eles conseguiram terminar o fica muito estádio já, gostoso. Gui. Acho que não. 90%. Aquele ali tirou muito dinheiro. Fábrica Fantástica. Fidelize seus clientes com produtos personalizados da Fábrica Fantástica. Mais de 2.000 opções para o seu evento ou sua empresa. No site fabricafantástica.com.br. Solicite orçamento 99-118-51-47. É a propaganda mais inteligente, é o brinde, né? Sanar Farmácias, mais de 150 lojas Sanar em todo o estado. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar. Peça o seu cartão Fidelize, o cartão de descontos da Sanar Farmácias. Até 70% de desconto para você. E comprando lá R$20 em perfumaria, higiene e limpeza, você vai ganhar
uma cartela e vai concorrer ainda a um carro 0 km no mês que vem. Central de Imóveis, empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Faça como mais de 15 mil clientes, encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais, centraldemóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Aluguéis, condomínios, vendas. José do Patrocínio, 381-385. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu Clube do Coração, em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. FAC Materiais de Construção. Sua reforma do alicerce ao telhado, uma loja toda nova, toda moderna, toda bem distribuída. Televendas 34666133, fache.com.br. Bom, do interior, quem é que pode surpreender? O Esportivo, por ter esses veteranos? Acho que nenhum. O Ipiranga, que está com tesão de guri? Está em aberto isso aí. Não, eu gostaria que ocorresse essa surpresa. Talvez. Vou surpreender não, mas talvez seja o... Juventude, São José. A maior dificuldade. Quer dizer surpreender? Chegar entre os 4. Não. Aí o Juventude, o Brasil, até pela... O Brasil acho que não. Tá mal, né? Muito mal. Estreia contra o Aimoré, com portões fechados no Cristo Rei. Na quinta-feira. O que o Brasil ganha bem? Aquele jogo contra o Caxias no Gauchão. Quer dizer, com aquela montanha de erros do ar. E o Aimoré, a maioria é gurizada ou... É um time que é equilibrado. O juiz errou para Dedéu contra o Aimoré. Foi um pênalti meio mandrake ali, né? Falou o coração. E aí agora começa com portões fechados. Tá bom. Duplo prejuízo, ou quem sabe um eterno prejuízo, né? Olha aí. Calma. Nem começou o jogo, né? Calma. Não, mas o REC tá certo. Para aí. Eu acho muito. Os times do interior ficam muito no fio da navalha. Entre ter uma boa classificação, eu acho que eles já entram se preocupando em não cair. É muito curto, é um tiro muito pequenininho para... A coisa mais engraçada que tem, os técnicos vêm aqui quando eles são contratados para não cair. Tá então. Perdeu uma, empatou outra, tá na rua. A primeira coisa... E aí mesmo que os clubes caem. O dirigente do interior, a primeira coisa que ele pensa é não cair. Sim, mas é muito... Ele vai perder a verba, né? Mas é muito curto, né, Becker? Justamente, acaba o time do interior acaba jogando pela verba. Complicado. Bem complicado. O Glória subiu? Não, né? Não. Subiu o Esportivo. E o Ipiranga? E o Ipiranga. O Ipiranga? Não subiu. É que o Maninho tá treinando o Glória de Vacaria, né? O Ipiranga vem com um bom time. É, um time que já vem há tempos, quase subiu para a Série B. Bem equilibrado. O São José, o técnico é o Leocir da Lastra. O São José, sim. Leocir da Lastra. Tem que ver. Tem um grupo bom também. Tem que ver como é que vão sair. Eu tenho curiosidade, eu gosto de ver o início. Assim. Eu sou um cara apaixonado pelo Campeonato Gaúcho. Jamais gostaria que acabasse. Né? Mas está agonizando, né? A gente tem muitos colegas nos nossos clubes que odeiam o Campeonato Gaúcho. Porque para eles, só que os 14 milhões eles pegam, né? Pegam. Pegam às vezes em janeiro. E às vezes em novembro do ano anterior. Pode ser. Só em novembro? Às vezes é em janeiro do ano anterior. O pessoal não entende isso. Tem uns colegas meus que não entendem isso. Mas uma hora cai a ficha. Porque depois vai ter a Florida Cup. Cai a ficha quando acabar a verba. Em janeiro e amistosos. Sim. Ou vão puxar o campeonato. Tu não pode rasgar uma história centenária assim, tia. Não é? Em nome do quê? Agora, mas se sair a grana da TV, o campeonato perde muito interesse para a dupla Grenal, mano. Não vai sair, né, cara? Acho que não vai sair, não, Maurício. Mas não... Eles vão ter que dar um jeito. Uma história, em alguns mercados eles já reduziram. Tu acabar com uma história tão longa como o Campeonato Gaúcho é contra os clubes. Isso. Te lembra que a notícia era que em 2019 não ia mais ter verba. Mas já está essa ameaça no ar. Não, é que assim, o contrato... Agora renegociaram o contrato. O contrato da TV é até 22. Renegociaram o contrato até 2022. Mas eu falei com o Chico. A hora que a TV quiser terminar, acaba. Não tem cláusula de rescisão. Não, é que assim, Felipe, na última negociação do contrato, se fechou até 22, e em 2020 se dá, a partir de 2020 se dá esse direito para a TV. É isso aí. De retirar o investimento. Pode agora, né? Então, a partir deste ano... Isso.
terminada. Vai depender da economia do país. E o Flamengo amanhã joga com sub-20 contra o Vasco, quarta-feira. E o que faz o Vasco? Vai jogar com sub-20 também. O Abelão resolveu ir para retaliação. Ah, não, é assim, é assim. Mas não é nem questão de retaliação, né? Subiu 8. O problema é que tu joga contra o sub-20 do outro lado. É a mesma coisa que quando um quer jogar com reserva, o outro bota reserva pelo medo de perder. Ah, eu sou contra isso. Eu botaria o titular para ganhar o jogo. Se perder, perdeu. Azar. E jogo de alto risco pro Inter, hein? Contra o Juventude. Por quê? Primeiro jogo. Juventude, eu acho, pelo que me parece, é o time mais forte do interior esse ano. Pela estrutura. Vamos ver, tomara. Não, mas um turno tem 5 jogos e um outro tem 6. Dizendo, tomara que um time do interior consiga fazer frente à dupla Grenal. Vai ser bom pro campeonato isso. Especialmente no primeiro turno, a chance. Vai ser bom pro campeonato. O que falta pro Grêmio? Não falta nada. Falta parar de contratar e trabalhar com esses jogadores, confiar no plantel que tem, que eu acho que é suficiente para enfrentar qualquer time da América do Sul. Um vice de futebol é tão importante assim. É importante, né? Tu tem que Mas ter se for uma anta? Não, eu não sei quem é. Esse é o problema do presidente. Agora, quem tem que dar as rédeas e quem tem que determinar a diretriz do futebol do clube são as pessoas do clube, não o executivo. O que falta pro Inter, Felipe? Acho que um meia de articulação e só. O Johnny esse não. Peglo, Johnny. Meu nome não é Johnny. Estão botando a jogar, vamos ver, né? Mas para mim ainda falta. Pois Esse cara foi um dos artilheiros, né? Vai jogar. De repente não precise. Isso aí. Tem que botar para jogar para ver se o gauchão é hora de botar a jogar. Para isso que tem o gauchão. Mas com certeza eles estão monitorando o mercado. Eu tenho uma definição, mais uma. Tu é cheio de definições. Sou chato para isso. Vai, Barro. Em favor dos gurizinhos. Tinha que ser decreto do presidente, depois que surgiu essa história de 11 poderem ficar no banco, que 7 tem que ser das divisões de base. Muito bem. Eles próprios se policiariam. Agora a torcida do Internacional tem que ter paciência com o treinador. Tem. Mas tem que ter paciência. Não é assim que não. E corre o risco de em março o Inter tá procurando treinador. É dando chance para guri. Março, abril. Corre. Se não passar as duas fases. Mas aí é o medo de dar chance para guri. É dando chance para guri que se chega no Renier, como chegou o Flamengo, oficializou hoje a ida pro Real Madrid, 108 milhões para o Flamengo, mais os 20%. Mas eu conheço treinador que não bota guri com medo de cair. Até amanhã. Aos montes. Até amanhã.